Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho um convidado anónimo, trabalha numa livraria, é o Zé Livreiro e, como o próprio se autodescreve, um livreiro anónimo com 30 e poucos anos, atrás de um balcão há mais de 10. Fala sobre os seus clientes e os seus livros. Bem-vindo, obrigada por teres vindo. Olá Mariana, muito obrigado eu. Para esta conversa via Zoom. E é giro, porque eu tenho que fazer publicidade à tua página de Instagram, que eu descobri provavelmente porque sigo livros e é a tua temática, e recomendo às pessoas. A página chama-se Confissões de um Livreiro, em que basicamente contas as histórias dos seres peculiares que são os clientes e os diálogos. E a maneira como contas é maravilhosa, portanto fica aqui, sou uma fã. Obrigado. E a página é deste setembro, estavas a dizer? Sim, vai fazer um ano em setembro. Uau. Foi assim uma coisa um bocado muito estranho, porque cheguei a casa assim, depois de um dia de clientes, como tu acabaste de dizer, estranhos, e já tinha muitas coisas escritas. Costumo escrever mais no Google Keep e num blog que tenho sempre comigo, e lembrei-me, cheguei a casa e pensei, olha, vou começar aqui a partilhar aqui alguns tesourinhos. Muito giro, é que são mesmo isso, é tesourinhos. Sim. Pronto, não tenho mais informação sobre ti, até porque tu não a dás, não é? Mas és mesmo Zé? És mesmo José ou isso é também pseudónimo? Isto veio de uma pessoa que me segue, que eu nunca disse o nome, e ela uma vez mandou-me uma mensagem, que segue-me desde o início, e disse, isto chamar-te Confissões de um Livreiro não dá com nada. Vou-te começar a tratar por Zé. E eu gostei. Pronto. Ficou Zé Livreiro. Zé Livreiro, muito bem. Sim. Então vamos conhecer-te de uma pessoa que trabalha numa livraria, obviamente, acredito que seja por gosto, e vê-se isso também nos teus diálogos, e tens muita cultura livresca, livreira, e também gostarás de ler. Portanto, quais os teus hábitos de leitura? Eu sempre li, desde pequeno, tive um fascínio com o objeto do livro, nem foi tanto com o ler. Eu lembro-me de estar na Feira do Livro com a minha mãe e de achar aquilo tudo, ainda não sabia ler, e achar aquilo tudo muito misterioso. Estar tanta gente ali de volta de um objeto que basicamente é cartão e folhas de papel. E à medida que fui lendo, lembro-me, acho que foi com o livro do Álvaro Magalhães, Triângulo J, que senti medo pela primeira vez. E achei estranho sentir medo com uma folha de papel com letras lá escritas. Isto de ser livreiro aconteceu um bocado por acaso, porque estavam à procura de trabalho numa livraria e eu inscrevi-me, e entretanto quase metade da minha vida tem sido isto. Pois, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, sim. Já quase metade da minha vida atrás de um balcão. Parece que foi ontem, porque a coisa acaba por ser muito rotineira e juntei o útil ao agradável. Pronto. Os meus hábitos são muito estranhos, porque eu não sou daquelas pessoas que começam um livro e têm que acabá-lo. Eu às vezes tenho um livro para ler durante anos e aparece-me uma novidade na loja e eu tenho que pegar nessa. Já li livros inteiros na loja, nas pausas, e às vezes num balcão. E é muito por aí. Os meus hábitos são muito assim, diletantes. Mas quando tu dizes que às vezes podes demorar anos a ler o mesmo livro, aí parece que não estás a gostar muito. Falo, por exemplo, do Ulisses, que é uma luta que eu tenho. Espero ganhá-la, com o Moby Dick a mesma coisa, que são livros que eu começo a ler e penso assim, vou-lhe dar aqui uma semana, e volto ao livro. Depois, entretanto, já não me lembro como é que começou. Volto do início. E é uma luta, há livros que são o meu Moby Dick, e tento caçá-los, mas eles não se deixam caçar. Mas tenho uma vida para isso. E não consegues desistir de um livro? Eu não consigo desistir de alguns, que são esses clássicos. Desde sempre que tinha livros que eram vistos como aqueles livros que toda a gente deve ler, no caso do Ulisses, por exemplo, que eu tenho na minha checklist para sempre. Depois há outros livros que vão saindo que eu começo, não me apetece lê-los, depois não os leio. Não tenho aquele remorso que muita gente tem de agora eu comecei um livro, tenho que o acabar. Isso nunca tive. Há muito peixe no oceano. Exato. Como é que é? A vida é muito curta para ler maus livros. Sim. E às vezes nem são maus, nós é que não estamos na fase para lê-los. Eu também acredito um bocado nisso. Sim. Ou até o livro pode ser bom, nós é que, pode não ser o nosso género. Sim, nós é que há livros que os livros não esperam, os livros estão lá, estão sempre lá ao nosso dispor. E no caso do género, eu, por exemplo, o policial é um género que eu nunca fui muito fã. Li alguns, Stieg Larsson, Agatha Christie, mas são livros que normalmente não me puxam muito para ler. Eu sou mais um homem de romances. Sou muito romântico.
E também gostas de diários e poesia, não é? Sim, a poesia, desde pequeno, que me lembro, como quase toda a gente gosta de livros, a primeira memória que tenho de mim a escrever é um poema, é poemas. E tinha aqueles blogs de poesia, no Blogspot. Poesia sempre foi um género que eu fui fã, e ainda sou. As memórias são, acho que o género que mais gosto, porque eu gosto muito do ato de escrever e gosto também muito de ver ou de ler quem eu gosto. A ideia que eles tiveram, quando tiveram, por exemplo, a ideia para um romance, gosto de estar ali, uma espécie de Big Brother, de saber quando é que foi criada essa semente do romance ou de um conto ou as contingências que levaram alguém a tornar-se um escritor. Então é mais as autobiografias do escritor. Sim, gosto muito e dos diários, então sou um fã acérrimo. Já conheceste o do Stephen King? O escrever? Sim. Sim, e agora ando fascinado com o da Patricia Highsmith. Tem um volume enorme de diários dela que são uma pérola que está ali. Os diários da Patricia Highsmith. Vou aqui anotar para depois estar no descritivo do episódio. Experimenta, vais gostar. Já me falaram nesta autora e foi há pouco tempo. Eu acho que foi por os Rimanos, mas tem aqui. E ela é muito escritora de... Ela tem um romance que é o Carol, que já foi adaptado para filme, mas é sobretudo uma autora de policiais, que eu não sou fã. Ela tem o Ripley. Exatamente, o talentoso Mr. Teve Ripley. também filmes com o Matt Damon. Sim, talentoso Mr. Ripley. O que li dela foram só os diários. Agora tenho recebido uma enxurrada de mensagens por Instagram de fãs policial que me dizem: estás a perder aqui uma grande escritora. E eu, por acaso, é uma coisa que eu tenho aprendido também com o Instagram, é que eu vim para aqui para vender livros, mas vender-me livros é a mim. Isso é ótimo. Sim. A Patricia Highsmith, diários, e há pouco tempo, como tu, que és giro, recebo dicas de seguidores do podcast, que é muito giro, estou a aprender imenso também, e há pouco tempo alguém disse assim: que pena, como é que ainda ninguém falou no J.D. Salinger? E tu trouxeste, lembrei-me logo desta mensagem, À Espera no Centeio, o livro que tu escolheste como um dos favoritos. Sim, é uma pergunta que eu faço todos os dias na livraria. Como é que ninguém me vem pedir pelo J.D. Salinger? Que é realmente um livro, o À Espera no Centeio, e todos os que ele, não são muitos, ele tem esse romance e tem o resto são praticamente contos e novelas, mas é um livro que toda a gente devia ler. The Catcher in the Rye. É, Catcher in the Rye. Eu não tenho filhos, mas quero que um filho que tenha no futuro leia esse livro antes de aos 16 anos. 15, 16, acho que é. Eu li o livro em 2010, que foi quando o Salinger morreu. Como muita gente sabe de autores quando eles morrem, infelizmente, a minha profissão de livreiro é muito à base de necrologia, porque o escritor morre e nós depois, uma hora depois, temos pessoas a perguntar por ele, e eu soube da mesma maneira, soube que ele tinha morrido e fui à procura do livro. E foi um livro que me deixou assoberbado por tudo, pela personagem principal, que ainda hoje eu gosto muito de andar a pé e às vezes dou por mim a falar como o Holden Caulfield, a falar alto na rua e não digo palavrões como ele dizia, porque ele também tinha metade da minha idade, mas acho que é um livro que faz falta. Todo o adulto ia ler aquele livro, porque acho que conseguimos manter alguma infantilidade na idade adulta e faz falta isso. Acho que faz falta isso também na própria literatura. Acho que o teu podcast é uma boa forma também de contrariar essa tendência, e o Instagram também. Nós falamos dos livros um bocadinho como quem fala de uma coisa que não está entre nós. E essa personagem ajuda-nos a estar próximo da literatura, porque a literatura acaba por fazer parte da condição de ser humano. E essa acho que é a personagem que mais me marcou. E os meus colegas e a minha mulher dizem que eu sou um bocado infantil, e eu não, antes contrariava um bocadinho, mas agora abraço essa minha criança, e parte dela chama-se Holden por causa do livro. Mas o livro inicialmente foi escrito para adultos, mas foi sucesso entre os adolescentes. Sim. Até porque o Holden Caulfield tem 17 anos, o protagonista. Sim. E queres contar um bocadinho da história? Ele foi expulso da escola, mas andou 3 dias a vaguear antes de dizer a verdade aos pais, não é? Do colégio interno. Sim, ele anda pela cidade a vaguear, a conhecer. O livro até foi um bocadinho mal visto, porque vê-se um adolescente a ter encontros com pessoas que não devia conhecer na altura. Ele até acaba por encontrar-se com uma prostituta, e na altura fez um bocadinho de comichão às vozes críticas na altura em que foi publicado. Mas basicamente é um livro sobre andar.
sobre um rapaz que não sabe o que é que está a passar na vida dele, é expulso da escola e tem um bocado de receio de contar aos pais e anda pela cidade um bocadinho também confrontado com toda a gente ser adulta e é isso que mais me puxou para o livro. É um miúdo que está a começar a ser um adulto, mas que ainda não é adulto. Acho que é o que mais me puxa para esse livro, é o que mais me agrada nesse livro. Porque nós acabamos por ser iguais a ele, mesmo com 30, 35, 40, 70 anos. Eu tenho visto isso com clientes, com amigos, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus avós. Nós temos sempre essa parte que tentamos esquecer um bocadinho, que é de um adolescente zangado com o mundo. E as pessoas têm todas a Bíblia em casa e deviam ter também o Catcher in the Rye. Acho que era uma boa Bíblia. Que maravilha. Do J.D. Salinger, que quer dizer Jerome David, nasceu em Nova Iorque, morreu, como já disseste, em 2010. Este livro foi tão bom que ele virou recluso, foi tão... Sim. Explodiu tanto o sucesso, não é, vá, que ele até se refugiou um pouco e depois disso escreveu pouco mais, escreveu sobre uma família, a família Grass, vários contos e novelas, como tu próprio disseste, e depois só não chegou a acontecer a última novela que se tentou publicar, que era a família Glass, que eram vários irmãos, entre os quais o Buddy, que é um alter ego do escritor, do Salinger. Sim. Então ainda se tentou publicar essa novela, que seriam as cartas do Buddy, então com 7 anos, e eram dirigidas à sua família, e seria o desfecho desta história, das últimas dele, mas depois não chegou a acontecer devido a alguns problemas, mas não explica porquê. Sim, ele também foi uma das coisas que mais me colou à imagem do Salinger, que foi essa, numa época em que toda a gente sabia de toda a gente, nos Estados Unidos há muitos autores, não há muitos, mas alguns, que são como ele, de viverem em reclusão no meio de um... Temos o caso do Thomas Pynchon, também é um caso pródigo, ninguém saber quem é ele, e o Salinger foi, até há um documentário sobre ele, de um rapaz, um realizador, que tentou e acabou por encontrá-lo, e há uma foto mítica do Salinger a tentar bater-lhe, porque ele tirou-lhe uma foto a partir do carro. O paparazzo. Sim, e o Salinger a ver-se o punho dele mesmo a ameaçar ali uma pera. Sim, sim. No final dos anos 90 foram publicadas 2 memórias dele, uma escrita pela sua ex-amante, outra escrita pela própria filha. Sim, ele teve uma vida muito, muito conturbada, desde da guerra. Acho que muita coisa que ele escreve, como tu disseste, é baseada na vida dele, é muito autobiográfico, e a participação dele na guerra acabou por moldar muito o futuro dele, passando a pleonagem no futuro. E muita coisa que se sabe dele é através de terceiros, porque ele viveu em reclusão durante décadas, ninguém soube nada do J.D. Salinger. Impressão. E há Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. The Catcher in the Rye, À Espera no Centeio, do J.D. Salinger. Vamos agora a outro livro. E tem graça porque tu há pouco disseste que ele andava a pé, a personagem, não é? O protagonista do Catcher in the Rye, e andar a pé, outro livro que tu trazeste, do Thoreau. Sim, esse livro é um livro que é o livro que eu, se tivesse uma livraria minha, vendia na secção de autoajuda, que era uma secção com uma curadoria diferente. Porque o Andar a Pé é um livro que cura. Eu conheci-o, nem sei bem como, talvez por ser muito fininho e apetecia-me ler uma coisa assim simples. Pensei que fosse uma coisa que se lia bem e lesse. Li-o numa pausa, lembro-me que há uma data de anos, e é um livro que eu leio sempre que estou um bocadinho mais cheio da cidade, cheio de pessoas, ajuda a manter um foco, a pensar e a olhar ao redor. Eu nunca, até conhecer o Andar a Pé, nunca tinha pensado que a literatura podia ser assim um bocadinho mais reflexiva, mais parar e pensar. E entretanto já encontrei outros livros parecidos, mas esse é pródigo nessa envolvência do homem com o meio. O Thoreau escreve-o um bocadinho na contemplação da natureza e nós conseguimos fazê-lo facilmente na cidade. Se pensarmos na cidade como natureza, é muito dominada pelo homem, mas encontramos sempre alguma coisa para reparar. E acho que é isso que o livro ensina, é reparar. Eu gosto, como já disse há bocadinho, gosto muito de andar a pé e às vezes fixo-me num ponto e durante aquela semana olho sempre para aquele ponto. Ou um prédio, um apartamento no terceiro andar e há sempre alguma coisa que muda. Ou é uma luz que está acesa e no dia a seguir já não está, e ajuda-nos a sair um bocadinho da rotina, essa contemplação do que nós temos como normal. E o livro ensina muito isso, esse exercício que nós já não sabemos muito bem como fazer, andamos feitos máquinas.
É mesmo, e ainda por cima ele escreveu isto no século XIX. Sim. E hoje então com os telemóveis ainda parece que mais gritante se torna esta necessidade, não é? Sim, é isso mesmo. Nós às vezes, eu vou para o trabalho, ou vou ao supermercado, ou vou para aqui ou para ali, e dou por mim sempre a olhar para paisagens, mas que estão refletidas no ecrã. Coisas bonitas, tudo muito bom, mas acabamos por esquecer-nos que as coisas que estão ao nosso redor mudam-se todos os dias. E esses livros, há livros que têm menos de 100 páginas que eu fico parvo como é que é possível conseguirem transmitir tanta coisa. E este é um deles. Que máximo! Sabes que fizeste-me lembrar um livro que agora não me lembro bem do nome, mas é qualquer coisa num local parisiense, se não me engano, que foi na conversa com o Martim Sousa Tavares, em que é um escritor que está vários dias no mesmo sítio e observa o que se passa à sua volta, que muda, obviamente, de hora para hora e de dia para dia. Sabes do que é que eu estou a falar? Está do Jorge Perec? Sim, exatamente, do Perrec. Ok, já sei. Eu também acho que a Joana Bertel também falou nesse livro. É possível. Sim. Não, eu acho que ela falou nesse autor, noutro livro. Ok, pronto, então. Sim, eu por acaso, esse livro que ele falou, nunca, não li. Li um que é o A Vida, Modo de Usar, e fiquei com muita curiosidade para conhecer. O problema é que os livros de volta e meia ficam escutados, e esse não o encontrei entretanto. A Vida, Modo de Usar, que eu depois ponho na descrição do podcast, ponho tudo o que referires. Ok. Então, Andar a Pé, do Thoreau, que em inglês é Walking, e ele é conhecido, agora que se calhar está aqui alguém a pensar de onde é que eu conheço este nome, é do famoso Walden, não é? Que é o nome de um lago, portanto, sim. Mais uma vez a sua paixão pela natureza, que é assim o mais famoso, é o Walden. Sim, e já agora deixa-me só falar aqui, há um paralelo do Thoreau na época mais moderna, que é um livro que é também muito, muito bom, que é o Cidade Aberta, do Teju Cole. É também muito autobiográfico e fala também de um médico que faz o mesmo que o Thoreau faz, mas em Nova Iorque. E é um livro sobre andar, sim, e acho que é um bom contraponto, ler um e depois ler o outro, porque acaba por ser mais ou menos o mesmo exercício, que é o de reparar, que acho que vale a pena também. Vale a pena. Cidade Aberta, de Teju Cole, acho que está editado ou pela Bertrand ou pela Quetzal. Não, tá acho bem. Que é pela Quetzal. É o grupo Bertrand. Eu vejo e depois ponho tudo certinho. E há uma coisa engraçada, um detalhe engraçado para quem ler no original, aqui no Thoreau, Andar a Pé, que ele faz uma brincadeira com palavras, que depois provavelmente a tradução perde, não é? Que é o jogo com os dois sentidos do verbo to stand, porque to stand é ficar de pé, mas também stand também é aguentar. Ok. E ele brinca com essa... É engraçado para quem lê no original. Faz sentido, por acaso nunca tinha lido esse pormenor, mas faz todo o sentido, sim. Sim, até é um livro também sobre resiliência. Giro. Andar a Pé, do Thoreau. Vamos a mais um. Remanescente, do Tom McCarthy. Este é que eu acho que está esgotado. Esse é assim, eu tento sempre vender este livro. Acho que é o livro que eu mais tentei vender desde que estou nestas leads do Instagram. Eu já o encontrei disponível na UC e já o tentei recomendar e voltei meio ia ver se ele estava disponível e ainda aparecia algum disponível. Porque depois ando nesta de recomendar os livros, ver se há alguma venda. Sim, eu avisei a UC sabe de antemão os livros que falamos exatamente para ter o cuidado também de ter em stock. Portanto, fica aqui a esperança. Ok. É um grande livro. Eu conheci através da escritora inglesa Zadie Smith, que escreveu um artigo há uma data de anos sobre o que é que ia ser o futuro dos livros ou do romance americano. E ela faz o contraponto entre o Remanescente e entre um outro livro que eu se não me engano, é o Netherland. O Netherland é mais o que nós estamos habituados a ler, que é um romance com uma narrativa normal, de uma pessoa que tem um nome e que é escrito com uma espécie de realismo, lirismo. O Remanescente corta com isso tudo. Eu não cheguei a ler o Netherland porque fiquei abismado com o Remanescente. Ele fala, posso dar um lamiré da história, não quero estar a dar grandes spoilers, bem que também não há grandes spoilers para dar, porque é um homem que sofre um acidente, nunca se sabe muito bem o que é que aconteceu, o que é que acontece com ele, supostamente leva com uma peça de um avião que está a voar na cabeça, perde a consciência de tudo o que aconteceu antes, recebe muito dinheiro pela lesão cometida pela aeronave e pensamos, o que é que este homem vai fazer com este dinheiro todo? E o que ele tenta fazer é reconstituir a vida que tinha tido antes. Ele tem flash de memórias e gasta milhões de dólares ou de libras, já não sei bem qual é a moeda, em reconstituir a memória dele anterior àquele acidente. Paga a atores para fazerem as vezes de porteiras e de vizinhos da frente, e o livro é todo baseado nisto, é uma reconstituição. Nós às vezes temos capítulos que são isto mesmo, é ele a tentar reconstituir uma coisa
que não fica tão bem como ele quer, ele volta a pedir às pessoas para fazerem tudo outra vez. É um livro sobre memória, sobre de maneira que o que nós nos lembramos é ou não autêntico. E isso é uma coisa que me fascina muito na literatura, e é uma coisa que também vem muito do que falámos há bocadinho dos diários, de que maneira é que o que nós nos lembramos é ou não verdade. E porquê é que a crítica a este livro diz que o narrador não tem emoção? Sim, porque o narrador neste livro é uma espécie de um objeto. Não tem interferência quase nenhuma. Ele é uma espécie de ata de uma reunião. Ele limita-se a narrar o que está a acontecer. Não dá lamirés sobre o que é que pode vir a acontecer. Não há uma construção de nada, não é cirúrgico. Do outro lado temos um protagonista que nem nome tem. É um homem que não sabe nada do que lhe aconteceu até há semanas. E nós estamos ali no meio. Um leitor tenta encontrar alguma coisa num livro e um escritor ou um narrador que também tenta encontrar alguma coisa quando o escreve ou quando o diz, e o livro ali como uma espécie de tábua de salvação entre os dois, e o livro ganha por isso, por ser esse exercício de tentativa de chegar a alguma coisa. E a grande tónica do livro é mesmo essa, é da memória, é uma reflexão sobre isso mesmo, é o que é verdade no que aconteceu para trás. E é uma coisa que eu também me pergunto às vezes, há muita gente que me pergunta: essa história que tu escreveste é verdadeira? E eu digo sim, porque tudo o que me acontece, que eu explico na minha página, realmente aconteceu. Agora, de que maneira é que eu próprio não mudo as coisas sem me perceber? E aí é que está, acho que a coisa boa da literatura, é esse conluio entre o verdadeiro e o falso. E este livro é magistral nisso, tentar desmistificar o que é memória. Boa. Tom McCarthy, Remanescente. E agora vamos a mais um livro que foi tão bem vendido há pouco tempo que eu, que não tinha vontade de o ler, fiquei cheio de vontade de ler. Portanto, convido quem está a ouvir e convido a ti, Zé Livreira, a ouvires a conversa com a Madalena Sá Fernandes, que vendeu muito bem um livro que mete uma barata, okay. da Clarice Lispector, Paixão segundo GH. É o livro da minha vida. A Paixão segundo GH mudou-me enquanto leitor e enquanto pessoa que gosta de escrever, porque o que a Clarice fazia com as palavras eu não encontrei mais ninguém que conseguisse fazer. Ela faz um trabalho de orivesaria com as palavras. Aquela palavra tinha que estar ali naquela parte da frase. Eu ainda estou para perceber se aquilo era uma coisa que lhe acontecia espontaneamente ou se ela realmente tinha o trabalho que eu acho que espero que ela tinha a escrever, porque quando falo da Clarice, não falo na obra literária, falo como falo de uma montanha, que é uma coisa que sempre esteve ali. Eu conhecia através de uma cliente, dou graças a alguma coisa que está acima de mim, por ter atendido aquela mulher, porque ela pediu-me por um livro da Clarice Lispector e eu, agora vou um bocadinho fazer da parte do cliente, escrevi Clarice Inspector, porque não sabia quem era a senhora, e ela disse: não, é Lispector. E eu fiquei com este livro, que foi o Paixão segundo GH, li-o de seguida e mudou a minha maneira de ver as coisas enquanto leitor e enquanto pessoa que escreve, porque ela entra num domínio que não é nem a narrativa, nem nada, é uma mistura de tudo e não é nada ao mesmo tempo. Para mim, Clarice é uma experiência. E já leste mais dela? Já li quase tudo. Ainda não li a biografia dela porque tenho medo de me desapontar. Porque tenho aquela ideia dela como uma espécie de uma maga, uma mulher que as coisas vinham-lhe. E ela limitava-se a ser uma espécie de instrumento de uma coisa qualquer divina que a assombrava. A própria vida dela é muito isso. Ela é uma figura muito misteriosa. Quem veja uma entrevista dela que está disponível no YouTube, ou o que seja, vai ver naquela mulher uma pessoa que fazia parte de um domínio que não sei se era nosso. Acho que ela era outro tipo de ser humano. Que máximo. E tento sempre que os meus clientes conheçam a Clarice. Fica aqui também a recomendação neste podcast. Clarice Lispector, ela nasceu na Ucrânia, mas cedo foi para o Brasil, portanto foi escritora e jornalista brasileira, é considerada as autoras brasileiras mais importantes do século XX e a sua obra está repleta de cenas cotidianas simples, tramas psicológicos, reputando-se como uma das principais características
a epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano, como neste Paixão segundo GH, que é a sigla que nunca sabemos o que significa, da protagonista, que vai ao quarto da mulher a dias, da empregada, depois de a despedir, depara-se com uma barata e há todo um monólogo interior que é este livro. Fica a recomendação. Basicamente é isso. Convido a ouvir então a conversa com a Madalena Sá Fernandes, que falamos um bocadinho mais sobre este livro. Agora, Zé Livreiro, vou perguntar-te, temos À Espera no Centeio, do J.D. Salinger, Remanescente, Tom McCarthy, Andar a Pé, do Thoreau, e A Paixão segundo GH, Clarice Lispector. Escolhe um. Já estava à espera desta pergunta. Obrigada por ouvires o meu podcast. Já estava à espera e vou-te poupar aqueles segundos de indecisão para te escolher de caras a Lispector. Pois, a maneira como falaste percebia-se. Realmente não consigo escolher outro sem ser A Paixão segundo GH. Ou qualquer outro livro dela, ou qualquer outro conto dela, ou o que for. Os contos, as crónicas, já há antologias e tudo, fica aqui para quem nos está a ouvir. Sim, já há uma biografia muito boa do Benjamin Moser, que aprendeu a falar português muito por culpa da Clarice Lispector, ele é americano, e escreveu uma biografia muito boa. Ele, entretanto, já escreveu também mais biografias, mas foi essa biografia que catapultou um bocadinho o nome dela para o resto do mundo, para os Estados Unidos. Então acho que foi mesmo o ponto de viragem dela como autora universal. E bem merecido. Sabias que há um livro da autora de vários livros de poesia, de ficção, a Maria Teresa Horta, escreveu A Paixão segundo Constança M. Sim. Que é um romance de homenagem à Clarice Lispector e que estabelece um diálogo com este livro, A Paixão segundo GH. Conheces? Não. Conheço o livro, mas não sabia que era sobre isso. E agora já tenho mais um para ler. Obrigado. Então fica esta a minha recomendação, Paixão segundo Constança M, da Maria Teresa Horta, e tenho um livro para te oferecer. Tu, sendo livreiro, é sempre um risco. Isto foram sugestões, eu até pedi ajuda ao UC que me ajudasse na escolha. E então, Falconer, do John Cheever. Estou aqui a mostrar no Zoom. Olha, não tenho. Tenho os contos dele. Ok, porque é que tem graça aqui? É que tu tens muitos livros de andar a pé, não é? De observar a natureza. E olha, um parênteses, por falar em observar a natureza, tu disseste que gostavas de jantar com a Isabela Figueiredo. Já ouviste a conversa com ela? Porque ela fala exatamente em livros também que falam na natureza. Portanto, lembrei-me logo de te recomendar também a Isabela Figueiredo. E depois... Eu a Isabela, sim. Quero ver se me mando uma mensagem. Gostava muito de jantar com ela. Fica aqui o convite. Eu pago. Pagas o jantar. Gostava muito a conhecer. Eu tive a sorte de a conhecer neste podcast e é uma querida e é super acessível, portanto acredito perfeitamente que consigas, que ela te receberá com muito gosto. Pronto, e faltava-me este parênteses, porque há aqui livros que tu me falaste que lembraste-me um livro que a Isabela também recomendou, portanto fica aqui a sugestão da conversa com a Isabela Figueiredo. Mas então, voltando aqui ao meu presente, tu falaste-me de livros da natureza, por isso é que agora me lembrei da Isabela, e de andar a pé. E isto é o contrário, isto é um homem que está preso. E então é o Ezequiel Farragut, ele é um professor universitário, é drogado e é assassino. E está fechado na penitenciária Falconer, o título deste livro. E ele luta com as visitas da sua mulher que o atormentam, luta com o fardo da memória e da culpa e com a monotonia brutal que o rodeia. Então procura a redenção ao ter um affaire com outro prisioneiro. E enfim, este é considerado, o John Cheever é considerado é americano, um dos maiores escritores do século XX, viu a sua obra reconhecida com a atribuição de uma medalha, enfim, é todo premiado, conhecido sobretudo, tu lá disseste, pelos seus contos, quase todos inicialmente publicados na revista The New Yorker, e foi elogiado pelo Vladimir Nabokov, que também já foi escolhido aqui neste podcast, e inscreve-se na linha de escritores como Sherwood Anderson, J.D. Salinger, que achei graça, e Raymond Carver. Portanto, apesar de ele não andar a pé, está numa prisão, é também muitos monólogos e tormentas interiores. Sim, acho que vou gostar muito. Lembro-me de ter gostado muito dos contos dele, por isso muito obrigado pela oferta. Boa, está aqui na capa um dos mais importantes romances do nosso tempo, Falconer, do John Cheever. Olha, obrigadíssima, gostei muito desta conversa, com alguns delays, mas valeu. Obrigado, Mariana, pela paciência com o meu modem e pela paciência com a minha maneira de ser anónima. Foi ótimo. Obrigada e obrigada a todos os que nos ouviram. Para a semana há mais.